E depois disso, qual foi o primeiro momento que você falou, não, peraí, agora faz sentido. A primeira pessoa que apareceu pra você e falou esse Não, nome. no Orkut, eu comecei as pessoas... o grupo era só para amigos meus, assim, era pra gente falar besteira. Era um grupo de colegas pra gente dar risada e comentar da rua. Onde tá fulana? Casou? Onde tá Beltrano? Ah, viajou, tudo assim, papinho furado. Era um grupo fechado que chamava Sete Além, que não era pra entrar qualquer um. Só que chamava Sete Além, uma comunidade. No Orkut era comunidade. Aí começaram a mandar scraps pra comunidade e pra mim, falando assim, posso entrar porque eu tenho uma história sobre Sete Além. Eu, quem é essa pessoa? Que Sete Além do... Como assim? Ele conheceu minha banda? Conheceu meu... Eu não era tão íntima a palavra. Imagina uma palavra que você inventou, uma palavra sua. Pra mim era Uma como se fosse assim, uma coisa, uma piada interna. Então assim, eu falei, não pode ser. Aí eu fui deixando esses, como meus amigos falavam, maluco entrar. E meus amigos vazaram, falaram, eu não vou ficar aqui com essas pessoas que estão contando história de terror aqui, a gente tá com medo. Só que a comunidade cresceu muito. Algumas pessoas contavam relatos, eu fui num prédio e fiquei perdido, um prédio pequeno que eu conheço e fiquei perdido horas, não achava saída. Então nem todo mundo fala a palavra Sete Além dos relatos, mas todo mundo liga Sete Além a um espaço dos bastidores da realidade, uma outra realidade, um canto diferente do mundo. A experiência é parecida. Muito parecida. Mas muitos ouviram Sete Além, sim. Então eu coletei tudo isso. Eles não chegariam em você se não fosse por um nome que uniu, né? Exatamente. Senão, por que eu, ainda mais o Orkut era super bagunçado, um monte de gente, tinha vários lugares para contar. E outra coisa, as pessoas gostam de contar histórias de terror. Só que nesse caso, elas mesmas falavam assim, eu nunca contei isso pra ninguém porque eu não tinha nada pra encaixar essa história. E agora tem uma coisa pra eu encaixar. É que nem assim, você viu um homem virando um lobo. E não existe o conceito de lobisomem, você fala, um cara virou um bicho ali peludo, você nem fala. Aí de repente alguém traz o conceito de lobisomem, todo mundo fala, rapaz, então era isso que eu tinha visto, um lobisomem. Tem um nome. Então foi isso. E aí começaram a chegar, eu não vou falar pra você assim, na época do Orkut eu já falei, tal, não falei não. Eu era executivo de marketing, de empresa, diretor, gerente. Nessa época eu era gerente. Eu peguei os relatos pra mim e falei com as pessoas, você me autoriza a usar? Para usar para quê? Não sei. Um dia talvez eu escreva um livro, nem não tinha esse negócio de YouTube, nada. Peguei tudo para mim e não liguei, não usei para nada. Tanto que eu publiquei livros que não tem nada a ver. A Página Perdida de Camões tem nada a ver com Sete Além, tem a ver com um pouquinho de acaso, coincidência, tem um serial killer e tal, mas não fala de nada, não fala nada de Sete Além. Relacionado diretamente. O Diário de Exorcista, ficção de terror, com pequena base na vida real. Também não fala nada de Sete Além. E aí, assim, publiquei contos e antologias de terror, um monte de coisa assim, mas nunca produzi nada meu de Sete Além. Até esse ano, no Halloween, não falei isso, falei acho que uma vez só, eu vou lançar o livro de Sete Além, aí é outra história. Aí vai ser um negócio animal, porque eu tô colocando coisas ficcionais e tô colocando coisas que eu recebi que eu não contei no canal. Não contei nem em podcast nenhum. Experiências inéditas, assim. Por exemplo, tem um oráculo, tem pessoas que falavam para mim de um oráculo, e aí eu guardei essa informação para colocar no livro, mas é um livro ficcional, tá? Então, assim, são histórias inventadas, uma história inventada, uma grande história inventada como se fosse um filme, só que ali vai ter relatinhos pequenos, verdadeiros e informações que eu recebi. E tem, assim, alguma situação, geograficamente dizendo, que você conseguiu identificar um ponto onde acontece mais coisas, assim? São todos relatos do Brasil? Tem relatos de outros lugares? Digo pontos geográficos, tipo assim, tem tal lugar, em tal teatro, tem tal elevador, existem histórias... Sim. É engraçado porque o universo paralelo tem todo o planeta. Tanto que até no Japão eles têm um conceito muito forte sobre isso. A gente fala, viagens de Chihiro, ou sei lá. Não, mas é um conceito que eles trabalham muito de universo paralelo há muito tempo já. De dimensão sombria, dimensão das sombras, da poeira. Só que
Eu recebi relatos de sete além de Portugal já. Recebi relatos de sete além do Canadá, mas é pouquinho. Um do Japão, um ou dois do Japão. Não, acho que foi mais. Foram dois, porque eu coloquei um na revista. Não fiz o vídeo, mas coloquei na revista. Acho que mais um do Japão. Mas a maioria é do Brasil. Mas aí eu sempre falo, o universo paralelo existe em todo lugar. Sim. Só que talvez aqui, o que está próximo ao Brasil se chama sete além. Sabe? Eu penso nisso muitas vezes. Como eu te falei, tudo teoria minha, tá? Não tenho nenhuma base assim, para falar igual fulano de tal, não tenho. Mas só para você ter uma ideia. Imagina uma galera que mora no esgoto. Em cada país existe uma população que desistiu de viver na superfície e foi para o esgoto. Imagina isso. E vários anos aquelas gerações vivendo no esgoto, comendo coisas lá e vivendo. As do Brasil vão falar português. As dos Estados Unidos vão falar inglês. A do Japão vai falar japonês. Porque elas são ligadas, descendentes ou alguma coisa relacionada ao que está em cima deles. E eu acredito que sete além seja isso. Talvez alguém... Já me contaram relatos de sete além de Portugal que falaram a palavra sete além. Inclusive, exatamente a mesma palavra. Foi. Mas eu já recebi relatos de Portugal em que não fala a palavra sete além. É só relato de... E eu acho até melhor relato que não fala o nome. Porque imagina se chegar agora um ser de outra dimensão na nossa frente. A gente não vai falar bem-vindo ao... Como é o nome do nosso universo aqui? Porque tem o sete além. A gente tem um nome no nosso universo. Se é um alienígena, eu falo Terra. Alienígena, eu falo, oi, Terra. Mas se o cara veio de outra dimensão... Se o cara veio do futuro, eu falo, bem-vindo a 2025. Então, qual é a nossa referência para o universo? Qual é o nome do nosso? Não tem. Então, eu acredito que... Por isso que muitas vezes as pessoas falam que sete além é uma cidade. Eu não teorizo nada, mas as pessoas falam cidade. Porque tem gente que já... Alguém falou, vai embora, você está em sete além aqui, é perigoso. Então, a pessoa não ia falar, você está no universo X. Ela falaria, você está numa cidade. Vai embora que você está em Osasco. Vai embora que você está em Guarulhos. Vai embora que você está em São Caetano. A pessoa te posiciona mais ou menos, né, num reino. Acho que é um reino. Vai embora que você está aqui no reino da Escócia e aqui é perigoso. Sei lá, uma coisa assim. Então eu penso nisso, que é uma delimitação. Dá uma noção de isso que eu penso, é isso que eu penso. Então, mas tudo é teoria. E aí, assim, eu sei que está presente em todo lugar. E aí você perguntou, geograficamente, Luciano, você consegue falar? Engraçado que eu já tenho condição de criar um mapa. Só que o que eu estou fazendo é pegando relatos agora localizados, de propósito. Então eu fiz um de São Paulo, só relato de São Paulo, agora soltei um agora só de Boa Vista, Roraima. Estou exagerando, porque as pessoas falam, você só conta relato de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Não, eu tenho de todo lugar. Todos os estados... Do Acre, inclusive, né? Tem. Pô, o Acre existe nesse universo e no outro. Só para você ter ideia. E aí, por exemplo, eu recebi um relato de... metrô, muito relato de metrô, muito. Eu acho que a questão do portal não é um portal localizado, mas são locais de passagem. Então, assim, elevador é local de transporte, túnel é lugar de transporte, metrô, trem, tudo é lugar de transporte. Lugares de transporte, talvez alguma coisa na nossa cabeça, ou não sei explicar, usa aquele transporte para te transportar para uma outra... O subconsciente entenda essa ida, né? Porque eu sei que o engenheiro não projetou o trem para ir para Sete Além, projetou o trem para ir da estação Sacomã até Tamanduateí. Porém, a pessoa embarca na Sacomã e alguma coisa acontece que, vocês estão aqui em movimento, então vamos movimentar até onde ela tem que ir mesmo. E elevador é a mesma coisa. Quase todos os transportes que existem tem relato de Sete Além. Até brinquei e falei que não tem relato de Sete Além para quem saltou de paraquedas. Aí a pessoa que está me interessando falou, mas paraquedas não é o transporte, não é meio de transporte. Eu falei, sim. Depende do ponto de vista. Inclusive, ele é o único meio de transporte que, se quebrar, você chega mais rápido. Né?